Olá pessoal, tudo bem? Professor Fabiano novamente, dando continuidade ao nosso estudo da parte de ondas. Hoje vamos tratar de dois conceitos muito importantes, a parte de comprimento de onda e frequência. Preparados? Vamos começar então. Olá a todos, tudo bem por aí? Professor Fabiano novamente. E neste vídeo vamos tratar de dois conceitos importantes para podermos avançar no nosso estudo sobre ondas. Então no vídeo anterior, já falamos aí sobre as questões da ondulatória, das oscilações que por consequência geram as ondas. E hoje vamos tratar aí de comprimento de onda e frequência, conceitos importantes que vocês vão ver que futuramente vão estar sempre aparecendo aí nos nossos estudos, nos vídeos futuros, ok? Muito bem, então vamos lá. Então, primeiro, nós temos essa imagem aqui, que são fogos de artifício. Então, se você já viu fogos de artifício, você sabe que muitas vezes você vê o clarão luminoso, aquele show de luzes, e depois, dependendo da sua posição em relação a onde os fogos foram soltos, você ouve o som das explosões. Então, isso aqui é um bom exemplo para a gente ilustrar a questão das ondas. Então, aqui você tem dois tipos de ondas presentes. As ondas luminosas, provocada ali pelas reações químicas de combustão da pólvora e dos outros elementos ali presentes, que daí você tem essas emissões luminosas de cores diferentes, dourado, branco, nessa foto, mas também tem cores como vermelho, verde, amarelo, mais pronunciado, azul. Então isso depende da composição química que é misturado com a pólvora. E o segundo tipo de onda são as ondas sonoras, que fazem parte aí do conjunto das ondas mecânicas, certo? E a gente pode se perguntar, por que eu percebo então primeiro a questão luminosa e depois a questão do som, Por que eu escuto o som, o barulho dos fogos alguns instantes posteriormente, ok? Bom, então o que nós temos aqui, que os fogos de artifício, são percebidos primeiramente pela luz, como eu já falei, e posteriormente pelo que emitem, ou seja, o som. Então nós temos as ondas mecânicas, o som, e elas se propagam aí pela atmosfera até atingir os nossos ouvidos. E também nós temos as ondas que podem ser divididas ali, as ondas eletromagnéticas, Então, de modo geral, as ondas elas podem ser ou eletromagnéticas ou ondas mecânicas. É claro, existe ainda um terceiro tipo, que seriam chamadas ondas de matéria, que são associadas àqueles aceleradores de partículas, para o estudo do mundo atômico e subatômico. Então, só estou comentando elas aqui para que vocês saibam que existem, mas a gente não vai adentrar muito no estudo. Aqui o nosso estudo vai se dedicar principalmente à parte de ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas, ok? Muito bem, então, primeiro, vamos começar com as ondas mecânicas. O que é uma onda mecânica? Uma onda mecânica, basicamente, começando por esse último aqui embaixo, elas precisam de um meio material, seja um sólido, líquido ou um gás, para se propagarem. Ou seja, se eu não tiver um meio material, por exemplo, digamos o vácuo aí do espaço, as ondas mecânicas não se propagam. Então, se você é fã de filmes de ficção e muitas vezes vê aquelas explosões no espaço com muito barulho, saiba que aquilo ali é meio que digamos assim, uma licença poética que os filmes adotam, mas o som não se propaga realmente no espaço, Apesar de existirem alguns filmes aí, que você não tem o som no espaço, você já fica com essa ressalva aí, ok? Bom, então as ondas mecânicas vão se propagar conforme as características dos meios, do sólido, do líquido e do gasoso. Isso a gente vai ver aí mais para frente, certo? Muito bem. E as ondas mecânicas elas podem ser então subdivididas em dois tipos, que seriam as ondas mecânicas transversais, ok? E as ondas mecânicas longitudinais. No caso, o som que a gente percebe da explosão dos fogos ali mencionados
caem nessa categoria de ondas, não é? Todo o som da nossa fala, instrumentos musicais, a música produzida aí por sistemas eletrônicos, alto-falantes, enfim, tudo isso são ondas longitudinais, ok? E agora a gente vai ver um pouco a diferença entre esses dois tipos de ondas mecânicas, ok? Então, de maneira geral e direta, a forma com que elas são geradas está representada nessas duas figuras. As ondas transversais, a gente pode utilizar a questão de uma corda esticada. Então, se você tiver um anteparo, preso aqui à extremidade dele uma corda esticada, e você fizer um movimento com a sua mão para cima e para baixo, para gerar um pulso, como esse que está representado aqui, esse pulso vai viajar, aqui no caso, né, direcionado para a direita em relação à parede. Ele vai se aproximar da parede com uma certa velocidade v. Então, a gente vê que a perturbação foi para cima e para baixo, não é? Desta forma como está orientado na figura. Mas a propagação se dá de modo perpendicular, não é? Então essa é a principal característica da onda transversal. A perturbação acontece em uma orientação e a propagação sempre vai ser perpendicular a ela, não é? Então isso é a maneira pela qual nós definimos uma onda transversal. Então, se você pensar, por exemplo, nas ondas que viajam ali na corda do violão, isso é chamado realmente de ondas transversais. Mas o som que o violão emite são ondas longitudinais. Como é que isso é possível? Já vamos ver isso. Então, e as ondas longitudinais? Como é que elas são geradas? Então, geralmente a perturbação, nesse caso aqui, tem uma espécie de um cilindro, não é? Com uma extremidade aberta, e um êmbolo móvel nesta outra parte aqui. Se eu movimentar esse êmbolo para frente e para trás, conforme está representado por essa seta dupla aqui, o que vai acontecer? Essa parte aqui vai se movimentar para frente e para trás, e aqui no meio, esses pontinhos azuis representam o quê? As moléculas de ar presentes aí na atmosfera. Quando eu movimento o êmbolo para frente e para trás, ele vai empurrar para frente e depois vai puxar para trás um grupo de moléculas que está próximo ao êmbolo, não é? E aí você vai criar uma perturbação de pressão periódica que vai ser transmitida pelo ar, não é? Até chegar ao ouvinte, né? Que seríamos nós, ok? Então aqui você tem uma orientação perpendicular, aqui você tem uma orientação paralela. Então, ondas transversais, a perturbação é perpendicular à propagação, e as ondas longitudinais, a perturbação é paralela à sua propagação, ok? O meio material que a onda transversal viaja aqui é a corda, e aqui seriam o ar presente na nossa atmosfera, ok? Então essas seriam as diferenciações entre esses dois tipos de ondas. Tá, mas e a questão da onda sonora que nós percebemos num violão? Então o violão, quando ele vai vibrar as cordas, ou você faz as cordas vibrarem, elas vão se movimentar ou vão se propagar nas cordas da maneira como está representado aqui. Só que quando elas vibram, elas vão funcionar como pequenos sistemas de oscilação que vão vibrar o ar à sua volta. Esse ar à sua volta vibrando vai produzir ondas sonoras. As ondas sonoras são então amplificadas ali pela cavidade de ressonância que você tem no violão, e aí você consegue ouvir, não é, de maneira mais clara o violão. Uma guitarra, por exemplo, ela precisa lá dos captadores eletrônicos que vão transformar a movimentação mecânica das cordas, não é, em sinais elétricos e vão para o amplificador, e aí você consegue ouvir o som extraído de uma guitarra, não é? Existem também os violões eletrônicos em que você coloca sistemas de conversão mecânico-elétrica que vão pegar essas vibrações e vão transformar num sinal elétrico, ok? Mas basicamente o que a gente está tratando aqui seria nessa parte mecânica das ondas, ok? Pois muito bem. Então vamos focar agora um pouquinho mais nessa questão das ondas em cordas. Aqui eu tenho então novamente uma corda esticada,
uma parede onde uma extremidade está presa e a outra extremidade onde eu vou gerar os meus pulsos, ok? Então, se você fizer só aquele movimento de sobe e desce, como nessa figura aqui, você gera um pulso, ok? Que vai viajar até encontrar aqui a parede. Agora, o que acontece se eu, em vez de fazer um movimento apenas de sobe e desce, fizer vários movimentos de sobe e desce? Não precisa ser, né, com a mão, mas com um sistema oscilatório. Então eu vou ter ali uma espécie de oscilações na corda, na extremidade da corda, que vão gerar uma série de pulsos, que dependendo da velocidade e frequência, ou melhor, da velocidade e do número de repetições que eu faço, em vez de eu ter um único pulso, eu vou ter algo mais ou menos parecido com isso daqui, que está representado nesta figura. Então aqui tem o meu sistema oscilatório, que faz a corda subir e descer. Quando ele faz a corda subir e descer, ele cria esses pulsos que vão viajar pela corda, devido a estar esticada, infinitamente. Então aqui essa janela está representando uma corda infinita. A gente não vai mexer ainda com essa questão de quando o pulso ou quando a onda na corda chega nessa extremidade aqui. Isso vai ficar aí para um próximo material, para um próximo vídeo, ok? Muito bem, então o pulso viaja pela corda, com uma dada velocidade. Como a gente já viu no final lá do vídeo anterior, eu posso equacionar a onda numa corda através dessa função matemática de duas variáveis. Então, toda vez que eu for relacionar ou descrever, assim como as oscilações, através de uma equação, eu vou precisar de uma equação, no caso para as ondas, de duas variáveis, que vão pegar espaço e tempo. Porque, de modo geral, o que é uma onda? É uma perturbação que tem origem numa oscilação e que eu posso avaliar isso num dado instante de tempo, numa certa posição do espaço. Certo? Então, digamos que meu espaço aqui é a minha corda e eu quero saber nesse ponto P como ela está variando, com uma perturbação que a onda está modificando aqui, esse ponto. Então, eu posso considerar isso espacialmente através dessa coordenada x, e através do tempo, que não aparece explícito neste gráfico aqui. Então, ele vai ter uma posição na coordenada x, uma elevação na coordenada y, que vai estar associado à amplitude da minha onda. Então, olha só, os elementos que aparecem aqui. Ym é o equivalente a xm, a amplitude da onda. Seno, que é uma função trigonométrica, porque está associado a uma repetição periódica de perturbações que geram essa onda. Kx mais ou menos ômega-t mais φ. Ok? K, como já veremos aí, é um outro parâmetro associado às ondas. X está associado a essa posição espacial, no eixo vertical aqui. Vertical não, perdão, horizontal. Ômega, assim como nas oscilações, é a frequência angular. E T é a variável tempo que nós vamos estar considerando. E o deslocamento de fase, o φ, é o mesmo que aparece lá nas oscilações, como nós vimos aí anteriormente. Pois muito bem. Então, avançando agora, temos, isso aqui já vimos, que a equação da onda ela depende das variáveis tempo e posição. E relaciona ainda a amplitude, o número de onda, a frequência angular e a constante de fase. Então, todos esses aqui são parâmetros relacionados a uma onda viajando numa corda, certo? Já já a gente vai ver que isso aqui é similar para uma onda longitudinal, para uma onda sonora, só que mostrado de uma outra maneira. Mas é interessante notar as similaridades, ok? Muito bem. Então, o número de onda. O que é o número de onda? O número de onda está associado a uma propriedade, e que se relaciona ao comprimento da onda. Não é uma outra, digamos assim, propriedade da onda. O número de onda K, ele é igual, ou ele é dado por essa expressão aqui. K é igual a 2π sobre lambda. Lambda é a letra grega que a gente usa para determinar o comprimento de onda de uma onda transversal. O que é o comprimento de onda? Na onda efetivamente falando. Ele estaria associado a uma distância, que eu já vou mostrar para vocês, na onda, certo?
Além do comprimento, do número de onda e do comprimento de onda, existe também a tal da frequência angular, que nós já vimos, né? Que tem relação com o período. Então, olha só, a frequência angular, né? Ômega, é igual ao inverso do período, como está representado aqui. Mas, isso tudo aqui, então, isso leva à chamada relação de frequência. Então, no caso das ondas, muitas vezes você pode se relacionar a elas com o número de oscilações, como nós vimos lá atrás, lá em vídeos anteriores, com radianos por segundo, que seria uma forma de você mensurar a frequência, ou ainda em hertz, que é também conhecidos como 1 sobre segundos, que acontece aí nas ondas. Então, muitas vezes nas ondas sonoras, você quer dar a frequência dela em tantos hertz, não é? A frequência elétrica, a frequência da rede elétrica também é dada em hertz, como veremos aí mais para frente. Mas está associada justamente a isso, né? Ao número de ciclos que você tem por segundo, certo? Em homenagem ao Hertz, né? Que foi um dos pioneiros nos estudos das chamadas ondas hertzianas, que hoje a gente conhece aí como ondas eletromagnéticas. E o comprimento de onda é dado em metros, ok? Bom, então se a gente vir aqui, a gente tem aqui, ó, a representação, né? Bom, aqui não está tão bom assim, vamos voltar aqui. Então, o que é o comprimento de onda? Se eu pegar, o mais fácil de sempre de ver o comprimento de onda é o seguinte, eu pegar o topo deste máximo, desta onda, desse máximo aqui, e pegar e medir uma distância desse ponto até o ponto equivalente do próximo máximo, eu vou ter uma distância que é 1 lambda ou 1 comprimento de onda. Se eu fizer a mesma coisa com esse ponto aqui da parte mais baixa e estender aqui uma medida até o próximo ponto, a parte mais baixa, eu vou ter o mesmo valor, a mesma distância. Então, o comprimento de onda, numa onda transversal, numa corda, seria determinado desta forma aí, não é? E o comprimento de onda, ele tem uma certa relação aí com a frequência, não é? Então, aqui nós temos algumas relações entre os parâmetros, que é a frequência angular, o número de onda, o comprimento de onda, o período da onda, a frequência e o comprimento da onda novamente. Então, vejam que tem que tomar um pouco de cuidado quando se fala de frequência. Então, para ficar claro, toda vez que eu estiver me referindo a este termo aqui, vai ser frequência angular. Falou de F, é a frequência dada em Hertz. Frequência angular, radianos por segundo. Frequência em Hertz é a frequência F, ok? E a gente tem uma relação entre elas que está mostrada aqui, né? O F é igual a ômega sobre 2π, ou ainda, ômega é igual a 2π vezes F. Então, se você sabe qual é a frequência dada em Hertz, se você multiplicar ela por 2π, você vai ter ela em radianos por segundo, ok? Então, aqui na figura ao lado, a gente já começa a mostrar a questão da movimentação ou propagação da onda. Então, aqui não seriam duas ondas, você tem que encarar isso aqui como a mesma onda e como se fossem tirado duas fotos e sobrepostas. Então, em verde seria quando a onda está nessa posição ali. E em amarelo, quando ela se deslocou uma certa distância. Não é? Porque a gente sabe que uma onda na corda, ela vai se propagar. Não é? Até encontrar outra extremidade, mas por enquanto, como eu já mencionei, estamos considerando apenas uma onda numa corda infinita. Então ela vai se propagar para cá, para a direita. E aí que entram esses sinais aqui, positivo e negativo. Positivo, você estaria com uma propagação nesse referencial aqui da direita para a esquerda, ou seja, a onda está vindo de valores positivos de x para valores negativos. E negativo significa que a onda está se propagando da esquerda para a direita, ou seja, ela está indo sempre para valores positivos de x. Okay? Então, essa é a referência que você tem que tomar aqui. Então, essa aqui é a equação mais geral para uma onda numa corda, certo? Muito bem. Então, olha só, se eu marcar o ponto máximo aqui, esse ponto A, e tirar uma série de fotos de instantâneos e sobrepor eles, eu vou perceber que esse ponto, não é, esse máximo aqui da onda, vai se deslocar para a minha direita, com uma velocidade v. Então, se eu pegar essa distância e considerar um intervalo de tempo,
não é, que ele levou para se deslocar, fizer um ΔX pelo ΔT, eu vou encontrar a V. Assim como lá na mecânica, a gente encontra a chamada velocidade de deslocamento dos corpos. Ok? E aí o que acontece é o seguinte, eu tenho uma velocidade com que essa onda vai se propagar, que é o que aparece aqui. Então, a velocidade de propagação da onda, se eu considerar esse termo e esse termo, ela é diretamente proporcional à frequência e ao comprimento de onda, certo? Agora, se eu considerar velocidade, frequência e comprimento de onda, se eu quiser a frequência em termos desses parâmetros, vejam que eu tenho que pegar esse lambda que está multiplicando e passar dividindo. Então, a velocidade pelo comprimento de onda é a frequência. Então, a frequência ela é diretamente proporcional à velocidade e inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, ondas que tenham frequências muito elevadas vão ter um comprimento de onda pequeno e vice-versa. Né? Esse é o tipo de informação que nós podemos ter aqui. Ok? E no caso de uma onda em uma corda, né, a gente pode, se eu tiver esses outros parâmetros, determinar qual é a velocidade de propagação desta onda na corda, não é? Lembrando que ela é uma onda mecânica que precisa de um meio para se propagar, que nesse caso o meu meio é a corda sendo considerada. Pois muito bem, podemos ilustrar agora essa questão aí das ondas sonoras e desses outros parâmetros das ondas transversais, através de algumas simulações. Então vamos começar com essa daqui, que seria muito similar à questão do fenômeno ali dos fogos de artifício, né? Então basicamente o que nós temos aqui? Nós temos uma pessoa, né, um ouvinte, ele está posicionado a uma certa distância, não é, de uma casa que tem um para-raio. E quando eu acionar esse botão aqui, uma descarga atmosférica vai acontecer e a gente vai ver o som viajando pela atmosfera até chegar ao ouvinte. Muito bem, então, perceberam esse estalo da descarga atmosférica? Então isso aconteceu por causa da descarga, né, atingindo o para-raio. Perceberam que levou cerca de 5 segundos, não é, devido à propagação do som no ar e da posição relativa, né, do nosso ouvinte até o local do evento. Se eu diminuir a distância, vamos colocar mais ou menos aqui no meio do caminho, um pouco mais, tentar chegar um pouquinho mais perto. Aqui tá bom. Então, olha só. O tempo caiu. Então, se nós estivéssemos no lugar dele, perceberíamos primeiro o clarão, não é? E nessa situação aqui, 2 segundos depois, nós perceberíamos, não é, o estampido, o barulho do som, ok? Se tivéssemos mais distante, como aqui, né, clarão, e depois o som. Então esse é um exemplo, não é, que você envolve tanto a onda eletromagnética, que é o clarão, quanto a onda sonora, né, longitudinal, viajando aqui pelo ar, pela atmosfera, ok? Claro que a velocidade de propagação aqui vão depender das características do meio, que nós vamos tratar aí no futuro, ok? Muito bem, então agora podemos trocar, né, para uma outra animação, em que aqui nós podemos tratar das ondas transversais propriamente dita. Não é? Então aqui nós temos basicamente um sistema, né, de corda esticada, né, representada aí por essas bolinhas verdes e vermelhas, e os controles que nós temos dos parâmetros que nós podemos abordar aqui, ok? Então, inicialmente, vamos considerar algumas coisas. Então, como a gente está interessado apenas na questão da extremidade livre, ou seja, uma corda infinita, vamos trocar aqui, certo? Amortecimento, vamos colocar nenhum, porque ainda a gente está considerando o caso ideal, ok? Tensão na corda, ou seja, a corda bem esticada, certo? E se eu colocar aqui um sistema pulsado, quando eu apertar o botão,
ele cria um pulso de uma onda que vai viajar. Então, olha só. O pulso vai lá viajando pela corda esticada em direção à extremidade que está lá no infinito. Ok? Então, aqui eu tenho a duração do pulso, aqui no caso a amplitude, né? Se eu diminuir para colocar 0,5, ó, a amplitude diminuiu em relação àquele anterior que eu tinha, não é? E eu posso colocar um intervalo mais curto ainda do pulso, né? Vamos colocar 0,2. Ok? Ó, um pulso com uma amplitude viajando dependendo das características do meio, ok? Muito bem, então, se eu fizer isso agora de maneira mais, digamos, periódica, como está acontecendo aqui, eu tenho uma onda. É claro que ela dá algumas mudanças, porque, né, a frequência e a periodicidade eu não estou conseguindo manter aqui conforme eu aciono esse instrumento, esse botão aqui, certo? Agora, se eu colocar um oscilador, olha lá, ele vai ter esse movimento de rotação que vai transmitir através desse eixo aqui de sobe e desce para a onda. Então percebam, a perturbação aqui se dá de maneira nesse eixo Y, digamos assim, ou para cima e para baixo. E a propagação da onda acontece da esquerda para a direita, o que caracteriza uma onda transversal. No controle aqui eu já sei qual é a amplitude da onda e sei qual é a frequência dela, 1,5 Hz. Eu posso aumentar ou diminuir conforme a vontade, certo? Então, se eu pausar aqui, olha só, eu tenho um máximo aqui e um máximo aqui. Se eu pegar uma régua, vou pegar aqui uma régua e colocar neste ponto aqui mais ou menos. Então, se eu pegar essa distância aqui até aqui mais ou menos, entre 4 e, deixa eu ver, aqui tem 5, né? Então 4, 1, 2, 3, 4. Então deve ser 0,2 aqui, né? Então 4, 4 e 2, 4 e 4, 4 e 6, 4 e 8, 5. Então o máximo está aqui entre 4 e 4 e 2. Então o comprimento dessa onda é algo como 4 centímetros aproximadamente. E a frequência é de 1,5 Hz. Ok? Então, pegando esse comprimento de onda aqui e essa frequência, eu posso dizer qual é a velocidade de propagação desta onda. Então, fazendo essa conta, né, da equação que nós tínhamos ali atrás, nós teríamos uma velocidade de 0,0615 metros por segundo, né? Então converte isso aqui para metros, né? O comprimento de onda é convertido para metros, não é? A frequência já está em hertz, então a gente trabalha com ela dessa forma mesmo, né? 1,5. Faz o produto entre eles e encontra essa velocidade de 0,0615 metros por segundo, ok? Ou 6,15 centímetros por segundo, que é essa velocidade de propagação da onda, ok? Então, se eu soltar aqui de novo o meu sistema, né, ele vai se propagar. E eu posso alterar aqui, né, os parâmetros ao bel prazer. Então, aqui eu poderia pegar esses parâmetros, não é, da onda para descrever aquela equação. Então, se eu voltar, por exemplo, aqui e a gente voltar para essa equação de onda aqui, eu posso pegar os parâmetros daquela simulação e escrever uma equação de onda para aquele caso especificamente, certo? Então, basta, né, fazer a coleta dos dados aqui. Então, se eu quiser trocar, por exemplo, aqui os parâmetros, vamos colocar uma amplitude menor. Ó, já diminuiu aqui, né? E uma frequência maior. Vamos ver até onde chega aqui, 3 Hz. Colocar a velocidade normal. Então aqui, ó, uma onda de 3 Hz sendo produzida numa corda, viajando pela corda, né, da esquerda para a direita. Okay? Então aquele sinal lá que precede lá o ômega-t, né, seria um sinal negativo como o esperado. Certo? Então aqui a gente tem justamente essa ilustração, não é, de uma perturbação oscilatória periódica, não é, criando uma onda numa corda que viaja
pela essa corda, não é? E aqui eu posso determinar ali o comprimento de onda, eu posso determinar o número de onda através do comprimento de onda, frequência angular, certo? São algumas coisas que eu posso determinar aqui nesta minha simulação, como vocês podem bem o ver. Pois muito bem, então voltemos aqui agora, né? Então nós temos ali a ilustração, né? Podemos ver a ilustração com a simulação através das ilustrações, né? Através da onda, né? Na simulação, para essa questão da onda transversal, como nós pudemos verificar, certo? Muito bem, então falar um pouco agora da questão aqui da constante de fase, φ. Então, quando você tem apenas uma onda se deslocando, não é, em relação ao seu sistema de referência, que no caso é o eixo YX, você pode tratar delas aqui através dessa constante de fase. Então, a gente tem aqui, nessa situação, uma onda em que ela começa aqui a subir, né, quando está passando pelo zero. Então a gente pode considerar que a constante de fase aqui é igual a zero. Agora, se a gente considerar essa situação de baixo aqui, perceba que ela já está aqui em cima, né? Ela subiu um pouquinho, né? O valor máximo, mas ela subiu um pouquinho em relação ao y. Então você tem um deslocamento de fase de menos π sobre 5, certo? Então significa que essa onda, em relação ao meu referência, ela começa adiantada. Se ela começasse atrasada, seria mais aqui e ela estaria deslocada para o outro lado, certo? Então a constante de fase, ela permite com que eu considere a onda em relação a um sistema de referência ou uma onda em relação a outra onda, certo? Essa seria uma maneira de eu utilizar aí a constante de fase, como nós vimos ali na equação. Pois muito bem, então falamos agora um pouco das ondas longitudinais, das ondas sonoras, ok? Então, nessa ilustração nós temos aqui um tubo, não é? No meio aqui você tem uma fonte sonora, e esses pontinhos aqui representam o que? Representam as moléculas de ar. Então nós já sabemos aqui, né, que uma onda longitudinal, ela é criada com o movimento para frente e para trás de um êmbolo. Certo? Se a gente considerar uma fonte sonora, por exemplo, um alto-falante, o que você tem? Você tem um sistema eletrônico que vai fazer com que a membrana do alto-falante vibre, não é, conforme as ondas sonoras em formato eletrônico passam por ele, na mesma maneira. E aí você vai comprimir e expandir um grupo de moléculas de ar próximo à membrana do alto-falante. Essa compressão periódica, então, se expande, não é, ao longo do tubo. Não é? É o mesmo que ocorre nessa situação aqui, certo? O comprimento de onda pode ser medido aqui como a distância entre duas regiões de maior pressão. Então, o alto-falante vai comprimir uma região, depois vai expandir. Essa compressão vai viajar para a próxima região. Então, esses dois pontos de referência, essa distância entre duas regiões de compressão, é o comprimento de onda, que é o que nós medimos ali nos máximos, né, da corda, certo? E esse deslocamento que nós temos aqui das moléculas de ar em relação à referência, aqui em relação à origem, podem também ser medidos. Tanto é que quando a gente trata da equação de onda para ondas sonoras, nós temos aqui duas equações, não é? Que são muito parecidas com a equação da onda transversal na corda. Então esse S, não é, seria essa amplitude do deslocamento, né, que é em função de x e t também. SM, amplitude do deslocamento, seno de kx mais ou menos ômega t. E a variação da pressão, não é, a amplitude de pressão, também tem uma equação parecida. Delta PM, né, que é a amplitude de pressão, cosseno de kx mais ou menos ômega t. Okay? Então, esse deslocamento dessa pressão ou do deslocamento aqui é como ocorre a propagação das ondas sonoras pelo ar, certo? No caso, como é que a gente escuta? Nós temos o tímpano, né, que é uma membrana no nosso ouvido, que está ligado a um conjunto de ossos que liga-se lá ao nervo auditivo.
Então, quando o tímpano, que é uma membrana, vibra, ele vibra o conjunto mecânico, né, o conjunto de ossinhos no nosso ouvido interno, fazendo com que se estimule o nervo auditivo e transforme assim então o sinal mecânico, né, a onda mecânica longitudinal, em sinais elétricos que nós interpretamos no nosso cérebro, ok? Pois bem, os parâmetros que nós temos aqui nessas equações, eles são exatamente os mesmos que nós temos lá na equação da onda transversal. O número de onda, a posição x, a frequência angular. Okay? E o comportamento das ondas longitudinais, com a única diferenciação da maneira como elas são criadas, são muito parecidas com as ondas transversais. Okay? E aí entra a questão, não é, dessas ondas mecânicas, como nós pudemos assim tratar, né? Pudemos ver ali anteriormente. Como já mencionado, né, a propagação sonora ela vai depender das condições do meio, não é? Então, e como veremos mais à frente, mas só adiantando, questões como temperatura, composição do meio, densidade, enfim, tudo isso vai ter uma certa relevância e na maneira como as ondas sonoras viajam, não é, pelo espaço até atingirem nossos ouvidos. E novamente, por enquanto nós estamos tratando apenas o caso ideal, ou seja, nós não temos a dissipação de energia e o amortecimento envolvidos, mas quando tratarmos do caso real, isso vai aparecer. Porque tente imaginar a seguinte coisa: viver no mundo onde você tem ondas sonoras que não apresentam essa questão do amortecimento, essa atenuação. Para vocês terem uma ideia, seria viver num mundo onde você consegue ouvir todas as ondas sonoras numa intensidade relacionada, né, com que elas foram criadas, viajando pela atmosfera, não é, e fazendo, digamos assim, bastante oscilações. Seria uma vida mundo bastante conturbado, assim podemos dizer. Muito bem, então vejamos agora uma outra simulação que vai nos permitir entender um pouco melhor essa questão aqui, não é, das ondas longitudinais. Então aqui nós temos um sistema, né, em que eu tenho um alto-falante. Aqui representaria a minha atmosfera. Então toda vez que eu acionar o botão, nós temos essa onda sonora. Então olha só, aqui está associado esse ruído que vocês talvez estejam ouvindo aí, né? Está associado à frequência, não é? E aqui no caso a amplitude, que seria a intensidade do som chegando a gente. Essas regiões claras e escuras seriam, digamos assim, o máximo das ondas de compressão. E aqui eu tenho o pulso, olha só, mandei um pulso, certo? Aqui eu tenho uma onda de compressão, atrás e na frente as moléculas do ar sem a vibração, ok? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, olha só, essas partículas agora representam as moléculas de ar. Elas estão se movimentando devido aí, né, à energia térmica presente. Quando eu ligo o som, olha só, comprimo as moléculas e expando elas próximas a meu alto-falante. Essa compressão e expansão periódica vai se expandindo, não é, de maneira perpendicular, de maneira paralela, né, à perturbação, fazendo com que, né, essa onda se propague aí por esse plano que nós estamos vendo aqui. Aqui eu posso parar esse som, vamos colocar uma frequência mais alta, por exemplo, uma frequência máxima. Então, como a gente pode perceber, né, olha só, a frequência aumentou, ou seja, a distância entre essas duas regiões aqui de maior pressão, o que aconteceu? Diminuiu. Frequência alta, comprimento de onda menor, como vocês podem bem verificar. Vamos parar aqui, vamos colocar uma frequência mais baixa aqui. Ó, o som mudou. Não é? Vocês podem perceber que o som ele teve uma alteração, não é? E essa alteração está associada aí
a justamente essa mudança na forma com que você tem essa movimentação aqui desse diafragma do alto-falante, ok? Vou colocar aqui uma frequência máxima de novo, né? Vamos colocar agora o gráfico, né? E olha só. Então, esse zumbido que vocês ouvem aí ao fundo, não é? É justamente associado a essa onda sonora criada aqui. Aqui é um gráfico, então olha só, lembra a onda numa corda. Então, se eu ligasse algum sistema eletrônico aqui para monitorar essa onda que chega aqui, né, o sinal elétrico que chega aqui no alto-falante, eu veria justamente isso. Essa questão da intensidade ser mais alta aqui, né, da amplitude ser mais alta próximo e ela vai caindo, isso a gente vai ver lá na frente quando a gente tratar justamente dessa questão do caso real, do caso ideal. Não é? Aqui eu não tenho como tirar o amortecimento, então é isso que acontece, não é no caso real, mas se fosse o caso ideal, a gente veria essa mesma amplitude, né, sem ser alterada, viajando ao longo aqui, né, do nosso eixo horizontal, ok? Então aqui nós temos essa ilustração, não é, dessa onda sonora e como essa perturbação periódica, né, tanto do deslocamento quanto da variação de pressão, se movimentam pelo ar e fazendo com que nós percebamos as ondas sonoras, ok? Bom, aí essa questão das ondas sonoras, elas estão presentes, né? As ondas mecânicas de modo geral, transversais e longitudinais, estão presentes também nos instrumentos musicais. Então, instrumentos de corda, né? No caso do violão, instrumentos de percussão, uma bateria, por exemplo, não é? Que seria a movimentação desta membrana aqui, que movimenta o ar à sua volta. A mesma coisa com as cordas do violão. Ele se movimenta o ar à volta dele, que tem a amplificação do som pela caixa de ressonância. No caso de instrumentos que usam o movimento do ar, como um órgão, por exemplo, você tem sistemas de bombeamento que forçam o ar a passar pelos tubos. Dependendo do tamanho e composição do tubo, quando ele sai por aqui, ele vai soar com frequências ou notas diferentes, não é? E o som que nós ouvimos, ele está associado a um chamado espectro de frequências. Então, o nosso ouvido, o ouvido humano, em média, consegue captar frequências de 20 Hz até 20 kHz. Frequências abaixo e acima, no caso abaixo de 20 Hz, seriam o infrassom e acima seriam o ultrassom. São frequências que nós não conseguimos captar. E à medida que nós envelhecemos, não é, a nossa percepção de frequências, dependendo ali se são mais graves ou mais agudas, altera. Então, muitas vezes, existem sons que os jovens conseguem captar, não é? Ouvidos mais jovens conseguem captar, que ouvidos mais velhos não conseguem captar. Então depois, se vocês quiserem, podem procurar aí no YouTube ou qualquer outro site que trate justamente disso. Ele coloca lá um hall de frequências, vai variando um hall de frequências, e aí você consegue perceber que algumas frequências são mais nítidas, digamos assim, e outras menos. Não é conforme a sua idade, não é? Inclusive testes, né, dessa parte de audição trabalham justamente com variações de frequência como essa, justamente para que você perceba a sua capacidade auditiva em dados momentos, ok? Bom, então, de forma geral, nós vimos aqui que a propagação das ondas mecânicas longitudinais e transversais dependem de um meio material, que pode ser um sólido, um líquido ou um gás. Vimos ainda que eu posso usar uma equação de onda para descrever as propriedades de uma onda que viajam neste meio, não é? Relacionados aí com frequência e comprimento de onda, através daquela equação que nós vimos ali atrás, e que, basicamente, né, em complemento, essas ondas elas se devem a oscilações periódicas, não é, que
ocorrem. Então, seja o movimento de um alto-falante, de uma corda ou alguma vibração, isso vai gerar ondas mecânicas que vão viajar pelo meio e vão ser captadas por ouvintes, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não é? As referências que foram utilizadas são essas aqui. Não esqueçam aí de aprofundar os seus estudos dando uma olhada nos livros, né, aqui indicados, ou em outros livros que tenham a mesma temática na Biblioteca Virtual Pearson. Dúvidas vocês podem recorrer aí aos professores tutores, não é? E nos vemos num próximo vídeo. Até mais! E este foi o nosso vídeo sobre comprimentos de onda e frequência. Espero que vocês tenham gostado e que ele tenha contribuído. Não esqueçam, aprofundem os conhecimentos consultando os materiais tanto da Biblioteca Virtual Pearson quanto do AVA. E espero encontrá-los no próximo vídeo. Até mais!